consegui achar o baixo da música. Domingo que vem é você, né? Na oração? É você. Não sei. Você é uma Mas pro lado tá lá, porque eu quero copiar nos outros. Muito bem, nós tivemos aqui o nosso culto com o estudo, né, de um tema, como também um culto com escola dominical, e a gente vai estar ouvindo alguns comentários. Nós estudamos hoje, né, a respeito do comportamento dos filhos de Noé, diante daquela situação, de tudo aquilo que aconteceu, e avaliamos alguns aspectos, algumas opções que eles poderiam ter e que servem como motivo para a gente fazer reflexão, né, no nosso próprio comportamento, na nossa própria vida, a nossa própria vida com as pessoas, com as famílias, com o mundo e com o próprio Deus, tá bom? Então vamos ouvir primeiro Cristina. Bom dia, hoje Davizinho que falou, né, na escola dominical e foi realmente sobre relacionamento de família. E as opções que os filhos tiveram de entrar ou não entrar na arca, as opções que os filhos tiveram de escolher o que fazer. E tinha opções, mas escolheram obedecer, escolheram estar com os pais, e isso é importante. E nossa vida é de escolhas, a gente tem que aprender isso. E as escolhas têm muito a ver com o nosso jeito de caminhar. Então, hoje a lição que fica é que é muito bom você estar do lado da obediência, você erra menos. Eu só gostaria de... Você está segurando? Não, eu só gostaria de mencionar que para poder começar com esse trabalho a respeito dos filhos de Noé, nós chamamos a atenção de que a respeito da liberdade, Noé, quais seriam as opções que os filhos dele teriam naquela situação, e chamamos a atenção que a liberdade ela não funciona exatamente como nós imaginamos. Noé, você, por exemplo, está em casa nos assistindo, você não domina o seu querer. Você não controla aquilo que você vai querer ou não vai querer. Né? Você, como foi lembrado aqui, você escolhe aquilo que vai lhe dominar. Você tem essa opção. Mas o ser humano ele sempre está sendo por algo dominado ou controlado. Né? Mas o ponto aqui principal, em cima dessa palavra, é porque os filhos de Noé teriam aparentemente três opções. Eles teriam a escolha de de não se envolver. Eu não vou estar do lado daqueles que criticam meu pai, né? Ou essa construção, o mandato de Deus. Ou nem do lado dos outros também que estão apontando o dedo, ou do lado dele, prefiro ficar na minha. Essa é uma opção. Uma outra estratégia é estar do lado dos outros que estariam apontando o dedo para a obra do Pai, né? Que muitas das vezes nós às vezes não concordamos, mas por uma questão de oportunismo, ou para poder evidenciar a nossa imagem, a gente opta por esse outro lado. E o terceiro aspecto, mas não conclusivo, nós colocamos isso hoje, está do lado de quem você gosta. E, de fato, nós estamos lidando com a situação hoje de que a própria ciência orienta você que está nos assistindo a sempre estar próximo de pessoas que fazem bem para o seu coração, pessoas saudáveis, isso é positivo. Só que existe um confronto nessa posição com o cristianismo. Porque quando Jesus nos chama para poder aturarmos os fardos uns dos outros, consequentemente, às vezes a opção de você também estar do lado daqueles que muitas vezes não são pessoas saudáveis, está na vontade de Deus. Porque você pode ser bênção para ela, você querer tentar encaixar aquela pessoa com as suas dificuldades, querer colocar no seu ambiente para poder alcançá-la, faz parte desse plano. Né? Porque é você querer abrir mão da sua vontade para estar envolvendo o outro, que às vezes não é tão agradável, às vezes não tem uma conversa tão boa, não tem uma boa piada, né? Às vezes não cheira bem, como seus amigos cheiram, mas você quer colocá-lo no seu ambiente e você quer alcançá-lo, edificá-lo, salvá-lo. Né? Não você salva, mas o Espírito salva através das suas ações. Então, existem também outras opções, mas o ponto aqui principal é necessário que você esteja diante da vontade de Deus para isso. Né? Essa é a palavra. O que me chamou a atenção na questão dos filhos de Noé poder escolher opções nos traz para nós também, para podermos refletir sobre as vantagens e desvantagens de
fazer essas escolhas igual eles fizeram, né? Fizeram não, aparentemente fizeram. A vantagem de participar do grupo que nós gostamos, né? Que no caso seria a família dos filhos, o pai e a mãe, fazer parte do grupo, mas temos que trazer para o nosso contexto que fazer parte desses grupos, temos que ter cuidado de como vamos fazer parte desse grupo. Se vamos nos humilhar, se vamos fazer coisas que estão fora da nossa índole, do nosso dia a dia, do nosso contexto. Então temos que ter cuidado de como queremos fazer parte desse grupo, que por mais que seja um grupo saudável, temos que ter cuidado de como vamos nos ingressar nesse grupo. A outra coisa que foi levantada foi a questão de um grupo, que no caso seria a população julgando o Noé. Vamos fazer parte desse grupo porque queremos evitar de ser julgados e acusados. Então, por isso, para evitar esse julgamento e essas acusações, eu vou me juntar a eles para poder eu não ser o alvo. Eu vou me juntar a eles para poder começar a acusar alguém ou a julgar alguém, para eu não ser o alvo. Então, também temos que ter cuidado com esse ponto. E o outro ponto também que foi levantado é a questão de ser neutro, que tem as vantagens e as desvantagens, o ser neutro. Então, temos que também refletir sobre esse ponto de ser neutro, para que não possamos cair em erros ou consequências desse decisão que tomamos por ser neutro. A lição de hoje veio como base a história de Noé e principalmente os filhos, sobre com qual posicionamento e quais são as decisões deles. Foi aberto três opções dadas pelo dirigente da lição. Basicamente eram comportamentos naturais do ser humano, e o que seria, esse é o natural, e o que seria ideal seria tentar ingressar o máximo possível as pessoas para o convívio, e desde que não haja intrigas nos pensamentos, e mesmo se haja, o modo como vai ter essas discussões seja de uma forma mais saudável possível. Então foi trazido isso para a lição, e trouxe basicamente o conceito básico do que entendemos de social, entendemos de junção de pessoas. Então foi isso que eu tinha aprendido. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre a história de Noé, né? E vimos que a família de Noé, os filhos de Noé, tiveram a escolha também de não aceitar aquela situação. Então, por que talvez eles aceitaram aquela situação? Por obediência ou por medo daquele momento que eles iam passar? Mas o fato é que, trazendo para o nosso contexto hoje, a gente tem essa liberdade de não querer aceitar, de querer aceitar estar dentro de um grupo, de participar de determinada coisa. Então, que podemos ter esse equilíbrio, a lição traz isso. Saber o momento de você aceitar, de não aceitar, de ser neutro em uma determinada situação. Então, esse é o ponto que eu achei interessante hoje da lição. Muito bem. Aí está a opinião de cada um, o comentário, o que viram, né, a respeito. É bom sempre lembrar que, como cristãos e pessoas interessadas em agradar, em imitar Jesus, a gente está sempre atento com a seguinte pergunta, né? Porque as opções existem muitas. Sempre haverão muitas opções, muitas. Mas qual seria a opção que Jesus tomaria, né? Qual opção ele abraçaria? Então, ao estarmos atentos a isso, né, a gente vai evitar muita dificuldade e vai também estar pronto para atender àquela que seja, em cada circunstância, a melhor opção. Tá bom? Então foi excelente, foi uma oportunidade maravilhosa da gente refletir sobre a palavra de Deus e de compartilhar isso com você. Que o Senhor Deus possa continuar lhe abençoando, não é? E que tudo isso que a gente aprendeu também sirva um pouquinho para você.
tá? Que Deus abençoe.